Certo, já está o pessoal. Boa tarde. Nós vamos continuar com esse ótimo evento até agora, o evento de atualização digital da Sociedade de Cardiologia do Rio Grande do Sul, que até esse momento tem se mostrado um sucesso bárbaro. Nós vamos ter 3 aulas a seguir. A primeira pelo Gilberto Nunes, que é doutor em cardiologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e cardiologista intervencionista dos hospitais Mãe de Deus e Divina. Ele vai nos falar sobre intervenção em cardiopatia estrutural, um assunto super atual. A segunda aula é do Eduardo Bartolomeu Oliveira, que é doutor em cardiologia pelo Instituto FUC, responsável pelo serviço de eletrofisiologia dos hospitais Mãe de Deus e Universitário de Canoas e pertencente ao Centro Internacional de Aritmia José Brugada. O Bartolomeu vai nos falar de estimulação cardíaca e nós vamos ver como anda atualmente a estimulação do feixe de His, que era uma grande esperança de nós clínicos termos uma estimulação mais fisiológica. E, por último, o Eduardo Saad, professor Eduardo Saad, professor titular de cirurgia cardiovascular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Hospital de Clínicas e chefe do serviço de cirurgia cardiovascular do Hospital São Lucas e do Hospital Mãe de Deus. Bom, vamos a alguns recados antes. Eu tenho visto que muitas pessoas têm feito a pergunta pelo chat. Não façam a pergunta pelo chat, as perguntas têm que ser feitas pelo Q&A, quer dizer, perguntas e respostas. Façam ali, não usem o chat. Permaneçam com seus vídeos palestrantes, não, mas os demais permaneçam com seus vídeos desligados e principalmente os microfones. Hoje de manhã nós assistimos uma batedeira tocando ao fim. E nós vamos ter as 3 apresentações, uma seguida da outra, e as perguntas, então, no fim das 3 aulas. Minha primeira questão, acho que nós tivemos 3 aulas belíssimas e poderíamos ficar conversando 2 horas sobre o que aconteceu nessas aulas. Mas a primeira questão eu quero fazer para o Gilberto Nunes sobre o fechamento do forame oval patente. Acho que nós temos evoluído muito nas indicações disso e na evolução, mas ainda me parece algo em aberto. Pelo que o Gilberto falou, nós teríamos uma indicação restrita a pacientes com menores de 60 anos e com grande shunts, aneurisma septal, ou com score ROPE acima de 5. Mas esse grupo de pacientes, nós temos assim, muitos pacientes que fazem embolias, mas fazem microembolias no cérebro, que vão ser diagnosticadas pelo neuro quando já existe um comprometimento maior. Então, eu queria perguntar para o Gilberto, primeiro, se as indicações do forame são só essas, e como é que ficam esses pacientes que já têm episódios cardioembólicos prévios, principalmente esses episódios microvasculares que ocorrem nesse grupo de pacientes, se eles não teriam também indicação do fechamento do forame oval por catéter. Eduardo? Oi, Jorge. Desculpe, é para o Gilberto Nunes. Jorge, pergunta interessante. O ponto central é se fazer uma relação causal ou associativa forte entre a presença do forame oval patente e o evento cerebrovascular. É importante ressaltar que a indicação do fechamento do forame oval é apenas para prevenção secundária, ou seja, o paciente já tem que ter tido um episódio isquêmico cerebral prévio. Ele não é indicado para a prevenção primária. Então, isso tem que ficar bem claro. Segundo lugar, quanto mais jovem o paciente, maior a probabilidade de que não exista uma outra doença responsável pelo evento cerebrovascular. Então, mais do que a questão, vamos dizer assim, de se deve ou não fechar, porque já teve vários episódios, é, em primeiro lugar, a chance de recorrência e, vamos dizer assim, um nexo causal que pode ter entre o forame oval patente e o evento cerebrovascular. É importante ressaltar que não só o score ROPE é importante, mas o score ROPE é uma das ferramentas associadas a outras ferramentas, que são basicamente as características anatômicas do forame oval, que nos levam a indicar ou não o fechamento. Então, tem muita gente que usa o score ROPE de maneira absoluta. O score ROPE deu baixo, não indica o fechamento. Não. Tem que ser tudo integrado num sistema de decisão, mais ou menos como eu mostrei naquele meu último diapositivo, em que todas essas informações são concatenadas e aí a melhor decisão clínica é feita.
Eu queria perguntar para o Eduardo Bartolomé. Nós tínhamos todos uma grande esperança que a estimulação hiciana iria passar a fazer um estímulo muito mais fisiológico e que provavelmente poderia ser uma estimulação universal a todos os pacientes. Mas me pareceu aqui que a indicação atual é quando houver contraindicação da estimulação no ventrículo direito, como disfunção ventricular, largura de QRS aumentada, idade, fibrilação atrial, homem e coisa dessa ordem. E um segundo aspecto, que a estimulação hiciana não é a barbadinha que se acha, chegar ali, botar o catéter no feixe e pronto. Tem que ter um treinamento específico que falasse que não é uma coisa tão fácil e nós teríamos uma onda R menor e um limiar de estímulo maior, o que também não é uma coisa que eu pensaria antes de ver isso. Eu queria que nos falasse um pouquinho melhor isso, exatamente dessa indicação de quem vai se beneficiar de fato com o marca-passo esse ano. E se tu imagina que outros pacientes vão se beneficiar, além daqueles que não podem estimular o ventrículo direito? Primeiro, doutor Jorge, obrigado pela pergunta. Primeiro, cumprimentar o doutor Sade, o doutor Gilberto também. Uma honra fazer parte dessa mesa e agradecer o convite da sociedade, cumprimentar pelo excelente congresso. 300 pessoas agora assistindo, um sucesso realmente. Quando o senhor fala no passado, que era uma esperança, acho que não precisa colocar no passado. Ela segue cada vez mais uma esperança que a estimulação hiciana torne a estimulação ventricular uma forma muito mais fisiológica. Claro que as ferramentas melhoraram e cada vez vão melhorar mais. A gente tem muito poucas ferramentas, por exemplo, nesse momento temos uma empresa que tem ferramentas específicas, todas as outras já estão trabalhando e, obviamente, quando essas ferramentas estiverem melhores e o know-how estiver melhor, a facilidade vai aumentando. Outra coisa que uma limitação realmente, eu diria que é a estimulação do feixe de His propriamente dito, ela vem com, às vezes, os limiares altos e ondas R's baixas. E outra coisa que é importante, que muitos dos bloqueios que a gente vai ter que colocar o marca-passo, eles são abaixo do feixe de His. Isso é uma limitação importante, porque tu vai estimular o RIS, às vezes tu captura o sistema de condução como um todo, ultrapassa essa lesão, mas às vezes não. E outra coisa que pode acontecer é a doença ir evoluindo e tu perder a captura. Então são as preocupações que a gente tem. Então por isso que a gente agora está tentando chamar de marca-passo fisiológico, mais do que marca-passo hiciano. Porque claramente, nesses pacientes que têm uma doença mais distal, ou que nós não conseguimos obter uma onda R adequada, um limiar adequado, a gente tem ido mais abaixo, perfura o septo e captura o ramo esquerdo. Ali, os limiares são tão bons quanto do ventrículo estimular normalmente o músculo, tá? E as ondas R geralmente são bem maiores. E tu tá estimulando mais abaixo e com isso tu escapa daqueles bloqueios do nódulo atrioventricular, inclusive os infrahicianos. Então, hoje, como o material que a gente utiliza é o mesmo, quando a gente entra e a estimulação hiciana propriamente dita não está adequada, por esses fatores que a gente acaba de comentar, a gente vai mais abaixo e estimula o ramo esquerdo. A segunda parte da pergunta foi quem realmente se beneficia. Claro que o impacto, como são estudos ainda pequenos, o impacto, os resultados vão aparecer onde a gente vai ter um impacto maior. E quem a gente vai ter impacto maior são aqueles que eu tentei listar. São aqueles que já têm um grau de disfunção ventricular, e aqui eu tiro aqueles com bloqueio de ramo esquerdo e fração menor que 35, porque eu acho que como a evidência da ressincronização é muito mais abrangente nesse tipo de paciente, a gente tem que continuar colocando o ressincronizador como primeira opção. Mas nos pacientes que têm fração intermediária e que a gente costuma ver evoluindo mal, e os estudos têm mostrado isso, esse paciente realmente é o paciente hoje que mais claramente a gente tem benefício. Nos pacientes com ventrículo normal, para a gente encontrar esse benefício, doutor Ilha, a gente vai precisar de um N maior, e de um tempo de segmento maior. Então, essa resposta a gente ainda não tem. Então, não sei se eu respondi suas perguntas, mas
Mas Muito basicamente bem. eu acho que... Muito, muito bem. Isso veio com muita, muita esperança para nós. Eu tenho uma pergunta aqui para o Eduardo Saad, que não foi tratada na apresentação, mas eu acho que é muito, muito interessante. Que uma pessoa que não se identificou fez, que é sobre a indicação do tratamento cirúrgico nas miocardiopatias septal assimétrica hipertróficas. E aqui coloca ainda que teria uma importante hipertrofia, uma importante hipertensão arterial pulmonar. Isso aí também era um tabu, assim, Eduardo, porque como os feixes, né, na hipertrofia septal assimétrica, os feixes musculares, eles estão anárquicos, durante muito tempo se imaginou que a cirurgia ela trazia poucos benefícios exatamente por isso, porque nós não conseguíamos alinhar os feixes musculares e havia uma reprodução do músculo em pouco tempo. Então, acho que tu dá assim, um briefing muito rápido de como anda a cirurgia da miocardiopatia septal assimétrica, seria super interessante, bem atual. Bom, Guimarães, boa tarde a todos. Aí eu gostaria de cumprimentar todos os colegas da mesa, também os mais de 300 participantes que estão aí conosco, médicos, organizadores, né, que conseguiram, com criatividade, modificar um evento tradicional presencial para esse evento virtual. Então, por enquanto, fica o abraço virtual, mas eu espero que logo a gente possa estar tomando um café junto. Guimarães, a cirurgia na miocardiopatia septal assimétrica, ela não tem um papel assim muito bem estabelecido. A gente opera, mas o resultado da cirurgia ele é um pouco imprevisível. Então, a gente procura fazer todo o tipo de tratamento alternativo antes do tratamento clínico otimizado, com dose alta de beta-bloqueador. Uma época se usou também terapia de estimulação cardíaca, mas também, na maior parte dos casos, não funciona. Eventualmente, se tem alguma artéria septal grande, a gente pode fazer alcoolização da artéria septal. Então, nós procuramos, na realidade, utilizar todos os recursos antes de fazer a cirurgia. Mas alguns casos, né, existe um ambulatório, tem um ambulatório de miocardiopatias no Hospital de Clínicas, onde tem bastante pacientes com miocardiopatia septal assimétrica e que não responderam a essas outras alternativas terapêuticas e continuam muito sintomáticos. Então, a cirurgia que a gente faz, em geral, é a miectomia septal, né, por via transaórtica, mas aí cai exatamente nisso que tu falaste, como a doença é uma doença muscular. Então, eventualmente, o gradiente não reduz muito e pode, inclusive, retornar essa hipertrofia. E cada vez mais é muito importante a gente analisar as imagens do eco, para ver se, além da miocardiopatia, da opção da via de saída do ventrículo esquerdo, não existe o que a gente chama de SAM, que é o Systolic Anterior Motion, que é um movimento septal anormal durante a sístole do folheto anterior da válvula mitral, que também faz um efeito Venturi, e que eventualmente pode piorar no gradiente. Então, é muito importante a gente entender em cada paciente qual é a fisiopatologia da obstrução. E hoje, muitas vezes, a gente tem associado a miectomia septal com plastia ou, eventualmente, troca da válvula mitral para evitar essa obstrução dinâmica pelo folheto anterior da válvula mitral. Agora, realmente, não é uma cirurgia que a gente se entusiasme muito. Uma cirurgia que tem um resultado muito bem previsível, mas infelizmente muitos pacientes, apesar de todas as tentativas, não conseguem melhorar com as outras alternativas. A gente tem que acabar operando esse tipo de caso. Pessoal, eu estou recebendo recados aqui, um atrás do outro, que eu tenho que encerrar a sessão pelo horário. Uma lástima, eu tinha páginas aqui de perguntas para vocês, e tem perguntas aqui do Carlos Ferreira, de uma porção de gente. Vê que nós poderíamos continuar essa discussão por muito tempo, mas obedecemos ordens. Acho que as apresentações foram excelentes, excelentes, e esse curso está sendo alguma coisa bárbara. Todas as aulas, assisti hoje o dia inteiro, todas as aulas foram muito boas e acho que é uma fórmula assim, espetacular. Acho que a sociedade achou um caminho, uma vez que nós estamos esse ano todos em casa, sem condição de poder fazer um congresso, um caminho muito, muito, muito bom, onde nós fazemos uma revisão de todos os assuntos. Muito obrigado a vocês três, vocês foram brilhantes nas aulas e, lamentavelmente, não temos mais tempo. Grande abraço e muito obrigado pela participação também nesse evento. Obrigado, Jorge. Um abraço a todos. Um abraço para os dois Eduardos. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.